Interpretação de texto. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de interpretação de texto. Vamos começar? Comunicação humana. Derivada do latim comunicare, tornar comum, partilhar, trocar opiniões ou associar, o homem aprendeu a falar há cerca de 40 mil anos, imitando os sons que o cercava. Atualmente são falados em torno de 5 mil idiomas no mundo. O homem é um ser social, ou seja, precisa da interação com os outros para humanizar-se. E ao longo da vida incorpora e transforma o mundo à sua volta e o meio cultural em que se encontra. Sendo assim, a linguagem é de fundamental importância. Existem diferentes tipos de linguagem, como a musical, a teatral, literária, gestual, artística, entre outras. E estes diferentes tipos admitem diferentes sinais para se expressar, e podemos separá-los entre verbais e não verbais. E quando estes sinais se organizam formando um sistema, passam a constituir uma linguagem. A linguagem artística representa a vida e é capaz de nos transportar no tempo e revelar a história. Observe! De quem é a autoria desta obra? O que a imagem representa? Reflita sobre essas questões e sobre as formas, as cores e a figura. Depois, leia as informações a seguir. O abaporu é um ser solitário, de pés muito grandes e a cabeça muito pequena. A figura representa o brasileiro, cujo trabalho braçal recebe mais importância do que o trabalho intelectual. Por isso o corpo gigantesco e a cabeça diminuta. O cenário retratado é tipicamente brasileiro e as cores utilizadas remetem à bandeira nacional. Portanto, o homem brasileiro é assim retratado, ligado à terra, com os pés plantados no chão. O nativo selvagem que usa suas habilidades e sua força para extrair da terra a sua subsistência. A autoria desta obra é de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, 1886-1973. Foi uma pintora e desenhista brasileira. É uma das figuras centrais da primeira fase do modernismo brasileiro, ao lado de Anita Malfatti. O Abaporu, 1928, inaugura o movimento antropofágico nas artes plásticas. A linguagem da pintura e da arte representa um todo significativo inserido em um contexto histórico, o quadro deve ser decodificado, compreendido e interpretado. Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal expressam sentidos e, para isso, utilizam-se de signos, com a diferença de que, na primeira, os signos são constituídos dos sons da língua, por exemplo, mesa, fada, árvore, ao passo de que nas outras exploram-se outros signos, como as formas, as cores, os gestos, os sons musicais, entre outros. Elementos da comunicação. Transmissão de informações entre um emissor e um receptor que decodifica, ou seja, interpreta, uma determinada mensagem, que por sua vez é codificada em um sistema de sinais definidos, os gestos, os sons, indícios, uma linguagem natural, como o inglês, o português e assim por diante, e outros códigos que possuem significado, por exemplo, as cores do semáforo. Depois é transportada até o destinatário através de um canal de comunicação, ou seja, o meio por onde circula a mensagem, seja por carta, telefone, televisão e entre outros. Emissor, aquele que emite uma mensagem, o falante. Receptor, o ouvinte, aquele a quem se dirige a mensagem. Recebe a informação e o decodifica, isto é, transforma os impulsos físicos em mensagem recuperada.
Mensagem: conteúdo das informações transmitidas. Canal: via de circulação das mensagens. Ele pode ser definido pelos meios técnicos aos quais o destinatário tem acesso. Por exemplo, meios sonoros: voz, ondas sonoras, ouvido. Meios visuais: excitação luminosa, percepção da retina. Ruído: toda interferência que atrapalha a transmissão ou entendimento da mensagem. Código: modo pelo qual a mensagem se organiza. É formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras e se relacionam com os demais elementos. Feedback: retorno ao emissor da mensagem que fora transmitida. Por seu intermédio, é possível saber se a mensagem foi compreendida pelo receptor. Observe a figura a seguir. Aqui, a comunicação não foi efetiva, pois o emissor não conseguiu que a mensagem enviada fosse recebida adequadamente pelo receptor através do meio escolhido. Neste quadrinho, a comunicação também foi restrita. A mensagem transmitida não foi compreendida integralmente pelo receptor. E com isso finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!